Pessoal, dá uma olhada nesse teorema e depois vamos ver ali um corolário, uma consequência dele. Olha só. Seja um espaço vetorial V gerado por um conjunto finito de vetores. Então, esse teorema 464, deixa eu colocar aqui na lousa, teorema 464, ele diz o seguinte, ele diz que, deixa eu colocar aqui, ele diz que seja um espaço vetorial V gerado por esse de V1 até Vn. Então, ele começou, na verdade, do mesmo jeito que o outro teorema, né? O teorema também começou dizendo isso aqui, seja um espaço gerado por N vetores. Então, repetindo aí para os alunos, né? Porque isso aí foi visto na aula passada. O que significa dizer que um espaço é gerado por vetores? Significa que todos os vetores daquele espaço vêm de combinações lineares, podem ser escritos como combinações lineares daqueles N vetores. Então, ele já começou socando aqui, ó. O V é gerado por V1 até Vn. Por V1 até Vn. Então, tá lá. Então, qualquer conjunto com mais de N vetores é necessariamente LD. Muito legal isso aqui. Você já sabe que o espaço é gerado por N vetores. Então, olha só a sutileza do que ele está falando. Você já sabe que o espaço é gerado por N vetores. Então, N vetores, inclusive aqueles N que estão gerando, a gente não sabe a princípio se são LI ou LD. A gente teria que checar. Mas mais do que N, com certeza absoluta é LD. De N mais 1 para frente, vetores vai ser LD. Ele já está sendo gerado por N. Então, não tem como você ter um negócio LI maior do que N. Não tem. Na nossa mente pode formar a seguinte ideia. Não tem como caber uma coisa de dimensão maior dentro de uma de dimensão menor. Se ele está sendo gerado por N vetores, a dimensão desse espaço ela é no máximo N. Ele já vai falar sobre dimensão, já estou me adiantando. A dimensão do espaço é no máximo N, talvez ela seja menor que N. Por exemplo, nesse nosso exemplo anterior, o espaço estava sendo gerado por 4 vetores, V1 até V4. A dimensão dele foi quanto? Bom, 2, né? Porque a gente achou uma base com 2 elementos, e o número de elementos da base é a dimensão. Então ele tinha dimensão 2, menor ou igual que 4. Mas poderia você ter um exemplo de um espaço gerado por 4 vetores, e os 4 são LI. E a dimensão desse espaço é 4. Então, quer dizer, a dimensão do espaço vai ser sempre menor ou igual à quantidade de geradores que está apresentado ali para ele. Então, se ele já começou dizendo que V está sendo gerado por N vetores, opa, a dimensão desse espaço é no máximo N. Ou é N, ou é até menor do que N. Que nem no nosso exemplo que tinha 4 geradores e a dimensão era 2. Então, como é que eu vou... Por que eu sei que qualquer conjunto com mais do que N elementos vai ser LD? Porque se você pegasse ali dentro de um espaço cuja dimensão no máximo é N, você pegasse um conjunto com N mais 1 vetores, por exemplo, maior do que N mais 1, que fosse LI, você tem uma coisa de dimensão N mais 1 dentro de um espaço cuja dimensão é no máximo N. É como se você estivesse tentando fazer caber um espaço dentro de um plano. Um 3D dentro de um plano, não dá. Ou tentando fazer caber um plano dentro de uma reta. Uma coisa de dimensão 2 dentro de uma coisa de dimensão 1. Não dá. Dá para você inserir uma reta num plano. Mas não dá para você inserir um plano numa reta. Aí não dá. Então, a visualização desse resultado, para mim, ela é dessa forma que eu estou explicando. Tá? Mas é bem interessante aqui o jeito que ele está falando. Vamos terminar de escrever aqui. Seja um espaço V gerado por N vetores. Então, com certeza, qualquer conjunto com mais de N vetores já é certeza que é LD. Então, eu vou escrever assim. Se você tem um conjunto Azão contido em V, então 2 pontos. Então, 2 pontos. Aí, 2 possibilidades. Primeira possibilidade. A tem mais de N elementos. Mais de N elementos. Isso implica ALD. Implica AELD. Ponto final. Outra possibilidade. Você já sabe que o A é LI.
Se ele é LI, todos os vetores são independentes um dos outros. LI, linearmente independente. Então, o conjunto LI, cada vetor representa uma dimensão adicional. Porque é um conjunto LI. Nenhum deles está na mesma dimensão que o outro. Um é independente do outro. Vamos pensar assim, né? Uma alegoria que eu estou criando aqui na minha mente. Mas que é perfeitamente correta do ponto de vista matemático. Um conjunto LI, cada vetor está expressando uma dimensão diferente do outro. Você já sabe que o espaço é gerado por V1 até Vn. Então você já sabe que, no máximo, a dimensão dele é n. Aí eu te dou um conjunto LI. Qual é a conclusão que você chega? Se esse conjunto é LI e está dentro de um espaço cuja dimensão é no máximo n, esse conjunto LI pode ter no máximo n elementos. Ele não pode ter mais do que n. Tá? Que é o que ele diz aqui. Qualquer conjunto LI tem no máximo n vetores. Tá? Então a outra possibilidade de você interpretar isso aqui é: se A é LI, isso implica A tem no máximo n elementos, ou no caso n vetores, né? Os elementos vão ser vetores. A tem no max n elementos. Ponto final. Legal esse teorema? Legal. Não tem, aqui não cabe dar um exemplo, a demonstração eu deixo para vocês lerem, tá? Aqui tem toda uma demonstração envolvendo sistema linear que não vem ao caso aqui. O importante é vocês pegarem a ideia. E como que eu estou tentando expressar essa ideia para vocês? Se você já sabe que o cara é gerado por n vetores, a dimensão dele, o que cabe nele em termos de dimensão, é no máximo até n. É n ou menor do que n ainda. E numa situação dessa, você tem um conjunto com mais elementos do que ele tem de dimensão, o espaço tem no máximo n, dimensão igual a n. Aí eu venho com um conjunto com mais de n elementos, com o dobro de elementos, com 2n. Não tem como ele ser LI, porque como eu disse agora há pouco, no LI cada vetor representa uma dimensão diferente. Você vai ter 2n, você vai ter 20 dimensões dentro de um espaço de 10 dimensões, não cabe. Né? Você vai ter 6 dimensões dentro do espaço tridimensional, não tem como caber. Então, se você está no espaço tridimensional, gerado por 3 vetores, você chega lá com um vetor de 4 ou mais, é o que acontece no livro do Bowles, lá de VGA, né? Que ele fala, qualquer conjunto com 4 ou mais vetores será necessariamente LD. É exatamente esse teorema aqui, que tem lá em VGA, que ele está na mente dele quando ele escreve aquilo. Eu estou no VGA, eu estou no V3, né? Naquele espaço tridimensional. Qualquer conjunto que eu pegar com 4 ou mais, quer dizer, que tem mais de 3 vetores, vai ser necessariamente LD, não tem como ser LI. Por outro lado, qualquer conjunto lá no InVGA, que eu já sei de antemão que o conjunto é LI, eu sei que ele tem no máximo 3 elementos. Não pode ter mais do que 3. Tá certo? Bom, então você pegou a ideia e acabou. Agora o corolário. Qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos. Esse número é chamado dimensão de V, denotado por dimensão de V. Essa aqui é interessantíssimo, né? E dá para a gente comentar essa demonstração aqui, que ela é simples e bacana. Olha só, corolário. Corolário desse teorema. Olha só, qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos. Esse número é chamado de dimensão de V. Então vamos escrever isso aqui na lousa, não tem jeito. Podemos escrever de um outro jeito assim, podemos escrever assim, sejam duas bases, sejam beta, vamos chamar de beta e beta linha. Beta e beta linha, duas bases de um mesmo espaço vetorial V, espaço vetorial. Então, beta e beta linha têm o mesmo tanto de elementos. Então, beta e beta linha têm necessariamente ambas o mesmo número de elementos. O mesmo, vamos chamar de n esse número. O mesmo número n, esse n pode ser um número qualquer, tá? Estou só usando uma letra para representar, o mesmo número n de elementos. É,
além disso, como estou pensando numa frase aqui, um jeito legal de escrever. Neste caso, N é a dimensão, ou neste caso não, daí, N é igual à dimensão do espaço V. Ou seja, N é o número de elementos que qualquer base de V tem. Daí N igual à dimensão de V. Então, está ficando claro para vocês hoje, de uma maneira bem precisa aqui, formal, o que é a dimensão de um espaço vetorial. A dimensão de um espaço vetorial é o número de vetores, a quantidade de vetores que tem numa base dele. Poderia surgir para você a dúvida se eu pegar duas bases que têm uma quantidade diferente de vetores, mas você está vendo que isso nunca vai acontecer, porque qualquer base de um mesmo espaço vetorial, quaisquer duas bases de um mesmo espaço vetorial, tem sempre o mesmo número de elementos. Demonstração. Ele acabou de falar isso, essa demonstração aqui dá para passar, tranquilo aqui para os alunos. Olha ali, ó, demonstração. Suponha que essas duas bases são esses dois conjuntos aqui, ó. V1. Suponha que você tivesse duas bases beta e beta' com uma quantidade diferente de vetores, uma com N de nariz, outra com M de Maria. Demonstração. Sejam beta igual V1 até Vn, V1, reticência até Vn, e beta' igual W1, reticência até Wm. O que você... Aí, pelo teorema anterior, por isso que ele é um corolário, ele depende do teorema anterior, na demonstração dele. Não, faltou terminar aqui a frase. Sejam beta e beta' duas bases de V espaço vetorial. Duas bases de V, do espaço vetorial V. Então, o que acontece? Como são bases, o que a gente sabe da definição de base? É sempre um conjunto Li. Toda base é Li. Então, já podemos dizer logo de cara. Então, beta e beta' são dois conjuntos Li. Os dois. E o que a gente viu do teorema anterior? A gente viu que quando um conjunto é Li, então ele tem no máximo N elementos. Mas como assim N elementos? Quando você sabe que o espaço vetorial é gerado por N elementos. Aqui no caso, ó, como você sabe que o beta é base, além disso, como beta é base, já falei, né? Aqui, ó, beta e beta' são bases, além disso, dá para a gente dizer que o espaço vetorial V é gerado por V1 até Vn? Dá, porque beta é uma base dele. Além disso, V é gerado por V1 até Vn. Então, agora sim, usando o teorema anterior, a gente sabe que qualquer conjunto Li tem que ter no máximo N elementos. Se um conjunto é Li, ele tem que ter no máximo N elementos. O beta' é Li. Do teorema anterior, beta' Li implica que o número de elementos dele, M, tem que ser menor ou igual que N. Com um raciocínio análogo, você pode dizer que o V é gerado pelos Ws, porque o W também é base. Mas aí, pelo teorema anterior, o N tem que ser menor ou igual que o M. Porque esse aqui é Li, porque também é base. Analogamente, para não ter que escrever de novo tudo isso aqui, o fato do beta ser base, portanto, Li, implica, pelo fato do beta' estar gerando o V, porque o beta' também é base, implica que o N é menor ou igual que M. Dessas duas afirmações aqui, M menor ou igual que N menor ou igual que M, você conclui que o M só pode ser igual ao N, que é justamente esses números, esses dois que são iguais ao mesmo número, é a dimensão de V. Fechou a demonstração. Bem legalzinho esse aqui. Eu vou fechar o vídeo e já vou partir para um próximo, falando do outro teorema. Deixa eu interromper aqui.